Eleições Cidadãs da Vale TV 2020. A apresentação JG Serviços. Patrocínio Johan Alimentos. Projeta Expositores e Tecnolar 30 anos. Boa noite para você que nos acompanha aqui pela Vale TV, canal 14 da NET, também pelas plataformas digitais da Vale TV Play, Facebook, YouTube. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou a jornalista Stephanie Sander e a gente vem realizando nos últimos dias uma série de entrevistas com os candidatos à prefeitura aqui de Novo Hamburgo. Faz parte da cobertura eleitoral já tradicional aqui da Vale TV, o projeto Eleições Cidadãs, que esse ano está um pouco diferente, né? A gente tem um distanciamento um pouco maior, os próprios candidatos estão se adaptando, mas ainda assim é importantíssimo ouvir as propostas, os projetos para o futuro da nossa cidade. A gente agradece já de imediato os nossos parceiros nesse projeto de cobertura eleitoral, lembrando que tudo isso só é apresentado a vocês graças a JG Serviços, Segurança, Limpeza, Jardinagem e Zeladoria. Temos ainda o patrocínio da Johan Alimentos, marca de confiança, produtos de qualidade, Projeta Expositores, especialistas em projetos comerciais e ainda Tecnolar 30 anos, tudo o que você precisa está na Tecnolar. O nosso candidato essa noite, nosso convidado para apresentar um pouco aí das suas propostas para Novo Hamburgo é o candidato Tarcísio Zimmermann, do PT, PCdoB e PSOL, da coligação Diga Sim. Já de imediato eu dou 1 minuto para a saudação inicial do senhor e agradecendo a presença por aqui. Boa noite, candidato. Boa noite, Stephanie. Boa noite aos telespectadores da Vale TV. Longa vida, Vale TV. É uma alegria retornar aqui. E penso que sim, nós temos temas fundamentais a serem debatidos nesta eleição. Eu tenho chamado muito a atenção de que, além do conjunto dos serviços públicos, é fundamental que a sociedade pense no tema do que será de Novo Hamburgo quando terminar o benefício emergencial agora, no dia 31 de dezembro. Nós temos na cidade 55 mil pessoas, 1 de cada 5 hamburguenses, recebendo o benefício emergencial, e isso movimenta a economia e gera empregos. Agora, isso tudo cessa a partir de dezembro, assim como já reduziu pela metade a partir agora de outubro. Então, eu tenho chamado muito a atenção. O candidato que não tiver resposta para esse dilema não está preparado para governar a cidade de Novo Hamburgo. E eu também quero dizer assim, da minha alegria de voltar novamente a debater com a comunidade, tenho tido momentos de muito afago, de muito reconhecimento do trabalho que eu fiz, mas eu não fiz nada mais que a obrigação de um bom político, que é produzir o bem. Obrigada, candidato. A partir de agora, a gente entra em 8 temas relevantes para a nossa cidade. Com certeza são temas também de maior importância aí nos seus projetos eleitorais. E o primeiro deles é a saúde. Temos aí a pandemia, vimos a importância de estruturas prontas para atender a população, investimentos. Novo Hamburgo hoje conta com 2 UPAs, temos hospital municipal, temos hospitais também particulares, mas que prestam, né, serviços para a população. Como manter tudo isso, né, tendo em vista que teremos novos médicos até por conta do curso de medicina da Fevale, e o que ainda pode ser feito para melhorar toda essa estrutura? Eu me orgulho muito, porque essa estrutura, na verdade, começou a ser construída rigorosamente no período em que eu fui prefeito. Nós, naquele período, construímos 13 novas unidades de saúde, a UPA Canudos, que foi a primeira do Rio Grande do Sul, concluímos o anexo do Hospital Municipal e fizemos muitas reformas importantes na estrutura antiga do hospital, que está muito melhor hoje, né? Reformas que continuaram sendo feitas, porque nós captamos, inclusive, recursos para poder continuar isso. Eu consegui os recursos, o projeto terreno para fazer a segunda UPA aqui em Novo Hamburgo, implantei a estratégia de saúde da família. Então, nós temos uma boa estrutura, mas a saúde pública de Novo Hamburgo é desastrosa. Na verdade, caminhando agora nesse período da campanha, num contato mais intenso com as pessoas, a gente percebe o quanto de dor existe na cidade de Novo Hamburgo. A rigor, as pessoas ainda continuam tendo que chegar de madrugada nas filas das unidades de saúde, o que é uma coisa incompreensível. Não existe, hoje existe fila de raio-x, uma coisa quase pré-histórica quando a gente fala em sistema de saúde. Voltou a ter fila de raio-x aqui na cidade e nem se fala
de exames mais complexos, enfim, que são completamente inacessíveis à população de Novo Hamburgo já há muito tempo. Na farmácia popular o que tem são aqueles remedinhos bem simplesinhos, mais baratinhos, aqueles remédios que efetivamente ardem no bolso do povo não existem mais no sistema de saúde público de Novo Hamburgo. Portanto, o que nós temos é um desmantelamento da saúde de Novo Hamburgo. O que nós precisamos aqui é ter uma gestão muito mais profissional, muito mais competente e que conheça o que é o Sistema Único de Saúde. Nós temos que voltar novamente a buscar recursos junto ao governo federal e estadual. Eu me orgulho, inclusive, disso, porque quando eu assumi, o recurso era que nós recebíamos por ano era de 14 milhões. Quando nós terminamos os nossos governos, era de 75 milhões. Caiu no governo atual e a prefeita nem tugiu nem mugiu, entende? Ela simplesmente encaixou e piorou a saúde. Então, nós temos um grande desafio de reverter esse quadro e vamos reverter isso com gestão e com coração também, porque não é possível um sistema de saúde que não tenha a compaixão das pessoas que sofrem e que não se empenhe em reduzir o sofrimento e a angústia de famílias inteiras por verem seus familiares sem o atendimento que precisam. Então, eu quero dizer assim, que eu me orgulho do que eu fiz, de construir a Fundação de Saúde, toda essa infraestrutura, e nós vamos dar um outro padrão de gestão, não esse padrão preguiçoso, esse padrão, eu diria até relaxado de gestão, que hoje o Sistema Público de Saúde tem em Novo Hamburgo. Muito obrigada, foi cravadinho no tempo, viu? Eu não quis atrapalhar aqui o seu pensamento, mas os 3 minutos deram certinho para a fala. A gente fala agora de desenvolvimento econômico-social, na pós-pandemia, principalmente, né? Já que tivemos aí antecipado o fechamento de muitas empresas, muitos postos de trabalho fechados, como retomar tudo isso nesse novo normal que a gente já mais ou menos espera, candidato? Na verdade, eu acho que aí é que está um tema fundamental. Eu dizia na introdução, quem não lembra de que vai acabar o benefício emergencial, que esse benefício jogava cerca de 40 milhões todo mês na economia de Novo Hamburgo, e hoje, caminhando nas lojas, todos os lojistas já dizem, baixou de novo a venda agora em outubro. Claro, porque o benefício previsto é de R$300, não é mais de 600. Agora, o que será de Novo Hamburgo a partir de janeiro? E para isso eu apresento um plano. Na verdade, o que nós precisaremos é entender que a Covid é como uma guerra. Ela ceifou vidas, ela destruiu empresas e empregos, ela deixou as cidades e a população mais pobres. Isso vai impactar no orçamento público, nós vamos ter menos dinheiro no município para fazer as coisas. Então, o que eu estou propondo? Dar um exemplo a partir do prefeito. Eu tenho um compromisso firmado de reduzir o salário do prefeito pela metade e reduzir em 40% o número de secretarias do município, que eu vou fundir secretarias, ou manter a secretaria, mas ter só um secretário atendendo 2 ou 3 áreas. Cortar 40% dos cargos de confiança e reduzir em 20% o salário de todos. De forma que a prefeitura dê o exemplo da austeridade que nós precisaremos ter e também da solidariedade que nós precisaremos ter. Eu vou construir um grande programa de alimentação, convidando as pessoas que têm 1 quilo que deem 1 quilo para as pessoas para quem falta esse quilo. Então, e a prefeitura vai ajudar nisso, mas, sobretudo, nós precisamos dinamizar as micro e pequenas empresas da cidade. Nós não temos capacidade de mexer com as grandes, mas as micro e pequenas nós temos como. E como é que eu farei isso? Eu vou criar um fundo de aval público. Existe legislação para isso, existem bancos que operam esses sistemas. Eu vou criar um fundo de aval público em que o município será o avalista dos créditos das micro e pequenas empresas da cidade que quiserem retomar a produção e gerar empregos. Então, em torno disso é que eu tenho pedido o voto das pessoas, porque eu sou o único candidato que fala objetivamente desse drama que a cidade precisa enfrentar, porque se a cidade não se mexer, nós não seremos, já não somos mais o Vale do Sapateiro, mas seremos um vale de lágrimas, porque a criminalidade, a fome associada à pobreza, gera criminalidade sem precedentes, e é isso que nós precisamos impedir. Então, o prefeito vai dar o exemplo. O prefeito não vai mandar dizer, ele vai dar o exemplo, como eu já fiz em 2009. E aí nós vamos governar com austeridade para que o município, que essa prefeita quebrou, inclusive,
que o município possa voltar progressivamente a ter condições e a gente efetivamente apoiar a produção e a geração de empregos na cidade. Bom, já que o senhor falou aí de finanças, né, de cortes que o senhor pretende fazer, eu já vou entrar nesse tema aqui, invertendo um pouquinho a ordem das nossas perguntas, mas como fazer tudo isso, né? Organizar o orçamento do município, sendo que a gente tem queda na arrecadação, temos aí dívidas ainda que precisam ser pagas, o sistema próprio de saúde que a gente falou custa muito caro, como reorganizar tudo isso? Mas vamos só estabelecer aqui o seguinte, ó. Ainda não ocorreu a queda da receita. A queda da receita vai ocorrer a partir de janeiro, né? Porque a rigor, os parâmetros da receita pública, eles não respondem tão rápido quanto respondem a situação da iniciativa privada. A rigor, até setembro desse ano, a Prefeitura arrecadou 30 milhões a mais em 2019 2020 do que em 2019. Então é isso, 30 milhões a mais. Então, o endividamento que hoje a Prefeitura tem, de quase R$1 bilhão, o atraso quase criminoso no repasse ao IPAZEM, os atrasos no repasse aos fornecedores, quer dizer, isso tudo se deve muito mais à má gestão financeira que foi feita nesse período, a uma irresponsabilidade com que foi lidada a receita pública e a despesa pública. Quer dizer, a prefeita fez obras que não eram urgentes. Quando uma pessoa, uma família, não tem dinheiro para pagar todas as contas, ela não faz obra na casa. Ela simplesmente segura para fazer aquilo que é essencial. A prefeita fez obras desnecessárias na cidade de Novo Hamburgo, endividou desnecessariamente e está fazendo asfalto com dinheiro emprestado. E, enquanto isso, falta saúde, falta educação, falta assistência social. Ela está fazendo asfalto que depois ela sabe que ela vai pagar cortando mais ainda a saúde. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma economia, como eu já disse, eu vou dar esse exemplo. Eu não vou precisar encher o governo de CCs, eu não tenho 10 partidos na minha coligação como ela tem, né? Não vou precisar disso. E vou criar 2 núcleos. Um núcleo de, vamos dizer assim, de eficiência fiscal, para que a gente possa melhorar a receita do município. E um segundo núcleo de qualidade do gasto, para que a gente possa assegurar que nenhum dinheiro seja gasto sem absoluta prioridade e sem que tenha. Chega de fazer dívidas e empurrar depois para o futuro contas que o presente tem que pagar. Bom, o nosso tema agora é inovação. Temos a Fundação Liberato, teremos o CIT, temos Fevale Tech Park, como também fomentar empregos e novos negócios, pensando, né, nesse novo público, nesses jovens empreendedores da nossa cidade, candidato. Na verdade, no meu governo, eu lancei a proposta de um centro de inovação e tecnologia que estaria articulado com os terrenos da Fundação Liberato e do Boulevard Germânia. Seriam cerca de 25 hectares, né, que poderiam ser apropriados pelo município para implantar ali efetivamente um distrito industrial tecnológico, né, em parceria com a Fevale, com a Unicinos, com a UERGS, com a Fundação Liberato, com o IFSU, que está instalado aqui na cidade de Novo Hamburgo. Eu acho que nós temos que retomar esse projeto. Esse projeto permanece viável, talvez não se viabilize no curtíssimo prazo, mas Novo Hamburgo, se não quiser ficar efetivamente como uma cidade do passado, ela tem que investir em tecnologia. São Leopoldo nos deu o exemplo da pujança que hoje representa o Parque Tecnológico da Unicinos, né? E que carrega recursos para a cidade de São Leopoldo. Nós temos que fazer algo desta natureza. Eu sinto muito não ter podido exercer o segundo mandato aqui a partir de 2012, porque nós teríamos hoje o CIT na nossa cidade, nós teríamos hoje esse sítio de inovação, porque a prefeitura se encontrava em condições de investimento, nossa situação econômico-financeira era equilibrada, né? Nós tínhamos parcerias com a Fevale, com a Unicinos, enfim, que poderiam ter nos gerado aquela possibilidade. Esse é um projeto que eu quero retomar. Aquele prédiozinho que foi construído ali, perto do Mundo Novo, com todo o respeito, eu tinha criado a Hamburg Tech, né, que era um berçário tecnológico.
Eu julgava que teria sido muito mais apropriado que a Prefeitura tivesse feito uma parceria de longo prazo com a Fevale e apostado nessa parceria como o grande, vamos dizer assim, o grande elo do processo de inovação tecnológica da cidade de Novo Hamburgo. Mas a Prefeitura, por incrível que pareça, deu as costas à Fevale e inclusive contratou uma universidade, que não sei nem de onde é, para fazer a gestão desse que eles chamam de City. Não, eu quero retomar isso com intensidade. Novo Hamburgo precisa ser uma cidade que se coloque no ambiente tecnológico com protagonismo de gente grande, de uma cidade que foi capital nacional do calçado, que ainda é a capital nacional de tecnologia do calçado, e até isso é uma alavanca que a gente precisa potencializar nessa linha da tecnologia, da indústria criativa, enfim, da entrada de Novo Hamburgo, né, na indústria informática, enfim, nesse território. O candidato Tarcísio Zimmermann, do PT, PCdoB e PSOL, da coligação Diga Sim, é o nosso entrevistado dessa noite. Lembrando que a cobertura das eleições aqui na Vale TV tem a apresentação de JG Serviços, Segurança, Limpeza, Jardinagem e Zeladoria, também o patrocínio de Johan Alimentos, marca de confiança, produtos de qualidade, Projeto Expositores, especialistas em projetos comerciais e ainda Tecnolar, 30 anos, tudo o que você precisa está na Tecnolar. Nosso tema agora é educação, um tema que ficou bem em pauta, ainda está, né, por conta da pandemia, porque tivemos um novo formato de educação, à distância, através da tela, do celular. Como voltar para as escolas depois de tudo isso e como o senhor vê também os desafios na área da educação aqui para Novo Hamburgo? Eu, na verdade, se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos como gestor público, é que a educação precisa estar no centro das estratégias do governo. Na verdade, a educação é a grande janela para o futuro e é também, com certeza, o maior desafio que uma administração pode enfrentar. Porque vamos dizer assim, graças ou por conta da tecnologia da informação, né, dessa velocidade de mudanças tecnológicas que nós vivemos, tudo é desafiado a se reinventar. Então, a educação também é muito desafiada a se reinventar e é desafiada, inclusive, também, de alguma forma, porque as famílias não estão preparadas para enfrentar esse rojão tecnológico que tem verdadeiramente nos assolado. Então, acho que o desafio é muito grande. Eu tenho convicção de que a educação ou se constrói com a comunidade escolar ou não se constrói, portanto, isso precisa ser um processo de muito diálogo, de muita presença. Não basta mais ter alguém no comando da secretaria ali no prédio do centro administrativo, não. Nós temos que ter alguém que conheça profundamente a rede, que tenha capacidade de dialogar com a rede, que tenha capacidade de assumir para si também esse desafio de se reinventar permanentemente. Então, são processos que nós precisaremos criar no sentido de fazer com que a educação de Novo Hamburgo esteja, vamos dizer assim, no estado da arte que as tecnologias exigem hoje. Eu acho que é muito importante o esforço que as nossas educadoras, os nossos educadores estão fazendo neste momento da pandemia para se aproximarem dos alunos mesmo pelos meios virtuais, enfim, para repassarem conteúdos. Acho que cada vez mais nós deveremos estar preparados para que a educação funcione e a sociedade vai funcionar cada vez mais remotamente. Por isso, inclusive, não se trata da educação, mas eu tenho um projeto de implantar aqui uma iluminação LED associada a equipamentos de transmissão de dados, né? Que na verdade é o escopo de uma cidade inteligente, para a gente oferecer o sinal de Wi-Fi para as pessoas através da luminária do poste da iluminação pública. As pessoas não têm dinheiro para fazer um contrato com a companhia, enfim, ela vai usar o sinal público para fazer, enfim, esse acesso remoto. Esse é o meu objetivo, porque eu acho que, efetivamente, a educação não escapa mais disso, né? De ser cada vez mais, e até porque isso é uma boa ferramenta, ainda que o presencial seja fundamental também, o acolhimento, o cuidado, enfim, essa coisa de estabelecer laços, né? Mas a educação não escapa de ser cada vez mais remota, não só por conta do novo normal, mas por conta da própria exigência, né, dos processos de ensino
em tempos de tecnologia da informação. Muito obrigada, candidato. Agora a gente vai falar de segurança, um tema que teoricamente anda tranquilo, mas por conta, é claro, da pandemia também, né? Temos menos circulação de pessoas. O Rio Grande do Sul vive um momento bom nessa área da segurança pública, mas quando retomarmos, né, as atividades, a vida noturna, principalmente na cidade, como manter esse cenário e quais as suas propostas para a segurança de Novo Hamburgo? Na verdade, eu acho que os programas sociais que acabaram sendo desenvolvidos no âmbito da pandemia, inclusive, aliviaram o processo da criminalidade. Eu chamo a atenção que, infelizmente, estamos no fim, né? E que a vida como ela estará presente por inteiro a partir de janeiro. E é por isso que eu chamo a atenção, a cidade vai ter que se preparar para enfrentar isso. Nós não podemos deixar a fome voltar a ser um fenômeno extenso na nossa cidade, porque senão nós teremos um renascimento da criminalidade em um potencial como nós nunca vimos nessa cidade. Então, essa é a primeira questão. A segunda, eu acho que o esforço que foi feito, e me lembro quando eu assumi a prefeitura, como era difícil a gente integrar a Guarda Municipal com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, com os outros organismos, mas felizmente a insistência, enfim, nesse processo de integração, ele resultou numa coisa boa hoje. Quer dizer, tem muito mais integração hoje entre a Guarda Municipal e a Brigada Militar do que havia no passado. E isso é bom. O que nós precisamos é fortalecer a Guarda Municipal, ela está muito abandonada, não tem havido capacitação para os guardas municipais, não tem havido sequer exercício de tiro, o equipamento da Guarda Municipal não é um equipamento adequado para as tarefas que ela vem executando, ela tem atuado muito vamos dizer assim, na vigilância ostensiva, que a Brigada Militar também faz. Então, nesse caso, tu precisa de equipamentos mais adequados, inclusive para poder reagir ao crescente poderio bélico das facções criminosas do Estado. Nós precisaremos, evidentemente, também articular programas sociais. Não se resolve o problema da segurança pública só com policiais. Se resolve também com políticas sociais. Então, tu tem uma estratégia de presença do município nas diferentes áreas de mais carência, com força, enfim, com vigor, dialogando com as comunidades, sustentando, né, um território mais pacificado, é fundamental, e nós vamos trabalhar nessa direção e vamos trabalhar também na direção de um programa que eu tinha muito gosto, que era da Guarda Municipal nas escolas. Acho que com equipamentos mais modernos, utilizando inclusive câmeras e tal, nós poderemos ter um controle, um cuidado muito maior em relação às escolas municipais, porque isso é muito importante. Tu estabelecer aquilo ali como um território protegido é muito importante para as crianças, para os professores, para os pais, e isso nós fizemos no passado com o batalhão, enfim, da Guarda Municipal, e vamos retomar novamente, associando isso à tecnologia. Obrigado, candidato. Agora a gente vai falar de cultura, um setor que também sofreu bastante, né, com essa pandemia, em função da não realização de eventos. Inclusive, temos aí editais abertos a nível federal para os artistas. Aqui em Novo Hamburgo temos muitos artistas de diferentes áreas, muitos espaços também para a cultura, o Espaço Cultural Albano Hartz, a Fundação Sheffield, temos o Conselho Municipal de Cultura. O que deve se manter, o que pode ser criado e será necessário extinguir algo da área cultural? Na verdade, o que existe hoje é um recurso federal, oriundo de uma proposta de lei da deputada Benedita da Silva, que é a Lei Aldir Blanc, que veio socorrer minimamente os artistas. Se fosse esperar pela Prefeitura de Novo Hamburgo, não teria nada. Aliás, pela Prefeitura de Novo Hamburgo, o Albano Hartz está fechado, o Carlos Pascoal Magno está fechado desde praticamente 2016. Então, na verdade, o que nós tivemos foi um desempenho sofrível na área cultural nesse governo. Sofrível mesmo. Eu realmente esperava muito mais, né, da área da cultura. Foram abandonados praticamente todos os programas que eram mais estruturados. Teve aí um ou outro evento cultural patrocinado, mas pagando artistas de fora à vista e deixando os artistas locais na míngua, né, e deixando eles meses e meses sem receber,
Foi isso que aconteceu nos eventos da prefeitura. Então, de fato, nós temos todo um trabalho de retomada. A cultura precisa ser muito associada à educação, né? A cultura precisa estar muito presente no conjunto dos programas sociais do município. A cultura deve ser vista muito como um elemento construtor, inclusive, de maior entendimento na sociedade. Então, nós teremos um esforço grande. Me orgulho de ter feito aqui o Festival Nossa Música. Fazia muitos anos que Novo Hamburgo não tinha mais um festival de música de Novo Hamburgo, e nós revelamos artistas neste festival que hoje estão no cenário nacional com êxito. Eu me orgulho muito do que nós fazíamos com produções locais no Natal dos Sinos, né? E nós precisamos retomar isso, quer dizer, a prefeitura estimulando o que nós fazíamos com a cultura nas escolas, de peças de teatro, enfim, de esquetes, etc. e tal. Então, é isso, associar muito a educação com a cultura, com a saúde, com a assistência social, para a gente efetivamente dinamizar todos os setores da atividade do município. O senhor falou agora há pouco um termo que é cidade inteligente, né? Acho que mobilidade urbana entra nesse termo que o senhor utilizou. Como tornar a mobilidade urbana em Novo Hamburgo uma prática inteligente, onde o morador possa deixar o carro de lado? Como fazer com que a cidade tenha possibilidades de melhorar, né, de certa forma, o trajeto da sua população? Temos aí aplicativos, taxistas, muitas possibilidades. Como é que o senhor vê esse tema da mobilidade urbana? Eu concordo contigo, assim. Eu acho que uma cidade inteligente, como eu falei no tema da educação, na verdade, se nós tivéssemos uma cobertura de câmeras, e que é possível fazer através desse sistema de LED e equipamentos de comunicação associados, nós podemos ter um sistema de transporte público muito mais eficiente e que, inclusive, o cidadão vai saber com exatidão qual é a hora que o ônibus vai encostar naquela parada, qual é a hora que o ônibus vai retornar para aquela parada. Então, nós temos condições, e por isso que eu coloco esse como um projeto, que é um projeto viável a ser financiado integralmente com a tarifa de energia elétrica que o povo paga, né, que hoje já o povo paga. Aliás, é importante dizer, Novo Hamburgo tem um superávit mensal de quase 1 milhão na tarifa de energia elétrica, né? Então, é possível investir numa modernização, numa melhor iluminação e na implantação desses equipamentos eletrônicos que possam, inclusive, ajudar a gerenciar o trânsito, ajudar a gerenciar as sinaleiras. Por exemplo, cidade inteligente, ela tem um sistema de sinaleiras muito mais eficiente, mas que, inclusive, à medida que o ônibus vai chegando, a sinaleira abre para o ônibus, para que o ônibus chegue mais rápido no centro. E, claro, porque o passageiro, se ele tiver um transporte coletivo de melhor qualidade, ele vai largar do carro, né? Agora, quando é esse sistema que nós temos hoje, que é de vez em quandário, que é completamente ineficiente, todos os ônibus chegando para o centro, ônibus de má qualidade, quer dizer, não tem condições da gente ter um sistema de transporte público de qualidade. Eu vou voltar a retomar aquele projeto que nós já tínhamos desenhado, que é o que, na verdade, está sempre em pauta, das linhas troncais e das linhas alimentadoras, mas isso vinculado ao projeto de uma cidade inteligente, nós vamos ter condições de propor um sistema de transporte público viável economicamente e que seja também de qualidade, capaz de suprir as necessidades de deslocamento das pessoas. Vamos agora para o nosso último tema, mas não menos importante, turismo, e em destaque especial para Lomba Grande, né? Como fazer a nossa cidade ter protagonismo, sendo integrante do Vale Germânico, por exemplo. Lomba Grande tem várias possibilidades de balneários, também de turismo na área rural sustentável. Como é que o senhor vê esses temas? Na verdade, eu acho que nós temos duas vocações aqui na área do turismo. Nós temos a vocação do turismo de negócios, né? Eu me recordo da quantidade de eventos que nós fazíamos na FENAC, né, buscando trazer para cá, e trouxemos várias grandes feiras para cá, justamente com o objetivo de trazer pessoas para Novo Hamburgo que possam frequentar nossos restaurantes, nossos hotéis, nossas lojas, que possam comprar serviços aqui na cidade. Então, o turismo de negócios é uma vertente muito importante que nós precisamos
ter um olhar muito, muito, muito atento, porque tem espaço para isso na nossa cidade. Nós temos hoje know-how, nós temos hoje, inclusive, reconhecimento nessa área, que foi meio que perdido. Nós, infelizmente, nesse último governo, perdemos várias feiras grandes aqui na cidade de Novo Hamburgo, o que é uma pena, porque nós lutamos muito para trazê-las. Agora, quanto à Lomba Grande, eu tenho pensado muito sobre Lomba Grande. Eu procurei no meu governo, mas num ambiente de extrema dificuldade, enfim, construir uma série de benefícios e fizemos alguns investimentos importantes. E, inclusive, a João Aloysio Allgaier, né, que foi totalmente, vamos dizer assim, modernizada, esse projeto é do meu governo. Os recursos foram captados no meu governo, né, só não foram executados na sequência por problemas que não vem ao caso aqui. Mas são recursos, quer dizer, foi um projeto planejado no meu governo, né? E, portanto, esse olhar para a Lomba Grande, ele vem de lá. Foi no meu governo que nós compramos a antiga Casa Pastoral, foi no meu governo que nós incluímos as restaurações no projeto do BID, então isso é importante. Mas eu quero efetivamente convocar a comunidade de Lomba Grande, se for prefeito, a fazer um planejamento participativo daquela comunidade. Nós temos que fazer um inventário de possibilidades e de necessidades de Lomba Grande e colocar isso numa hierarquia de tempo. E ver o que a iniciativa privada pode fazer e o que o setor público deve fazer. Mas fazer isso de forma planejada, porque Lomba Grande é, de fato, um potencial extraordinário. E claro que Lomba Grande também vai ter uma outra função no meu governo. Lomba Grande é um sítio ecológico, um sítio de preservação. Nós queremos introduzir, por exemplo, na saúde, a medicina tradicional. Portanto, nós temos que produzir as plantas para produzir os medicamentos naturais que são possíveis de serem feitos e que são já bastante utilizados, inclusive aqui na clínica do Padre Paulo, na Rondônia. Então, nós vamos querer ali também um sítio de produção ecológica de alimentos, nós vamos querer ali um espaço de vida. Então, é esse planejamento que eu quero fazer com Lomba Grande, fazer um inventário de necessidades e possibilidades e colocar isso numa linha do tempo para a gente ter uma perspectiva de desenvolvimento daquela comunidade. Obrigada, candidato Tarcísio Zimmermann, que agora vai ter 2 minutos para responder a seguinte pergunta. Por que o senhor quer ser prefeito de Novo Hamburgo? Olha, eu vou ser bem sincero, eu sou muito, muito grato à cidade de Novo Hamburgo por tudo que eu vivi aqui. Eu cheguei aqui em 1989, ainda jovem, né, educador popular, ajudei muitos sindicatos de trabalhadores da cidade naquele período, da região e do estado. E fui candidato, brinco sempre, eu fui candidato em 96 a prefeito, porque não havia outro dentro do meu partido. E fui muito bem acolhido pela cidade, fizemos uma votação muito importante. 2 anos depois eu elegi deputado federal, pude ser secretário de Estado no estado do Rio Grande do Sul, criei vários programas que até hoje as pessoas lembram, primeiro emprego, salário mínimo estadual, coletivos de trabalho, família cidadã, naquele período no governo Lívio Dutra. Fui prefeito aqui e acho que fui um bom prefeito, as pessoas reconhecem que eu fui de muito trabalho, de muita pegada, de muito ânimo para melhorar as coisas em Novo Hamburgo. E fui deputado estadual e presidente da Corsan. Então, eu devo muito à cidade de Novo Hamburgo. E adquiri, quero dizer a vocês, muita experiência nesse tempo. E, sinceramente, nós viveremos, a partir de 2021, o período mais difícil da história dessa cidade. E, para enfrentar esse período, precisa de um gestor que tenha coração, que tenha capacidade de trabalho, que tenha liderança, que tenha esse envolvimento de buscar fazer o bem. Não pode ser alguém assim abstrato, não, vai ter que ser uma pessoa sanguínea, que tenha alma mesmo para colocar na ponta dos dedos e ajudar a cidade a ser uma cidade melhor. Eu juro a vocês que eu me sinto preparado para fazer isso, dialogando com o povo, né? Escutando o povo, escutando todas as pessoas, seja quem for,
e buscando fazer o melhor para a nossa cidade. Eu volto a dizer, e já disse isso muitas vezes, países destruídos por guerras se reergueram, mas se reergueram porque tiveram governos que ajudaram a sociedade nesse processo de reerguimento. Eu me sinto preparado para fazer isso. Muito obrigado. Candidato Tarcísio Zimmermann, do PT, PCdoB e PSOL da coligação Diga Sim, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa série de entrevistas dentro da cobertura do projeto de eleições cidadãs aqui da Vale TV. Estamos aqui com a apresentação de JG Serviços, Segurança, Limpeza, Jardinagem e Zeladoria. Temos o patrocínio da Johan Alimentos, marca de confiança, produtos de qualidade. Projeta Expositores, especialista em projetos comerciais, e ainda Tecnolar, 30 anos, tudo o que você precisa está na Tecnolar. Nós seguiremos entrevistando os candidatos à prefeitura da nossa cidade. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê em breve.